Olá pessoal, eu sou o Davi, sou acadêmico do quarto período de Direito da Universidade de Rio Verde. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre o sistema de governo brasileiro, que diz respeito basicamente à forma como o Poder Executivo se relaciona com o Poder Legislativo no Brasil. Pouca gente talvez se lembre, mas no dia 21 de abril de 1993, aconteceu no Brasil um plebiscito previsto lá no artigo 2º das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988, em que o povo brasileiro tomaria duas decisões muito importantes que afetariam todo o futuro do Brasil. Era decidir sobre a forma de governo que seria implementada oficialmente no Brasil, e aí as opções eram entre monarquia e república, e o sistema de governo, e as opções eram entre presidencialismo e parlamentarismo. Eu fiz parte dos 66% dos brasileiros que optaram pela forma republicana e dos 55% de brasileiros que votaram pelo sistema presidencialista. Naquela ocasião, eu avaliei que o sistema presidencialista seria melhor para o Brasil porque, pelo fato dele ser um modelo em que o presidente eleito concentra ao mesmo tempo as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, isso daria maior celeridade para a implementação das políticas públicas no Brasil e que a gente teria a oportunidade de avaliar essas políticas nos planos de governo dos candidatos. Então, isso daria uma dinâmica melhor. E também o fato de ele não poder ser destituído pelo Congresso, a não ser pela figura do impeachment, né? E aí já é uma outra questão que a gente pode discutir oportunamente. Além disso, o presidente ele teria responsabilidade política, porque ele teria um mandato temporário conferido pelo voto popular e ele seria reavaliado em outras eleições futuras. A outra opção, que era o parlamentarismo, é um sistema binário em que o presidente eleito ele exerce a função de chefe de Estado, de representação internacional e outras funções típicas de chefia de Estado, mas ele de fato ele não governa, porque as políticas de governo mesmo, a gestão pública do país fica a cargo do primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento e pelo partido majoritário, ou pela coligação majoritária que ele represente. Ele não tem bem um mandato fixo, enquanto ele tiver a maioria ele permanece, ele pode ser destituído se ele perder essa maioria. Hoje, faço parte de uma grande contingente populacional que se arrependeu dessa decisão. Por quê? Porque o que se mostrou na prática é que, principalmente após a instituição do Instituto da Reeleição, o presidente ele fica refém de um Congresso. Ele não consegue emplacar o plano de governo, ou seja, ele é refém de uma maioria no Congresso posturado às custas, sabe-se lá de quê, de negociatas que a gente desconhece e que frequentemente se mostra escusa. Então, diante desse cenário, como opinião pessoal, eu sugeriria hoje para o Brasil, como melhor opção, o sistema semipresidencialista, em que o presidente seria eleito para ser realmente o chefe de Estado e o primeiro-ministro, que viria do parlamento, com maioria parlamentar e tudo mais, seria o responsável por implementar as políticas efetivas de governo. É a minha opinião pessoal, para que a gente talvez possa se livrar um pouco dessa política de negociatas e da velha e atual política do toma lá da cá eternizada no Brasil. Grande abraço, fiquem bem.